Ora viva, seja bem-vindo a mais uma aula no mundo da aprendizagem da matemática. Hoje iremos falar sobre definição de algumas razões trigonométricas de ângulos especiais de 30, 45 e 60 graus no triângulo retângulo por meio de materiais manipuláveis. Ou seja, vamos aplicar uma experiência para determinar as razões trigonométricas de ângulos especiais. Dizer que este conteúdo é um conteúdo que eu quero lhe tirar dos livros didáticos de forma tradicional, como tem se aprendido, ok? Eu vou lhe levar a uma experiência para chegarmos às razões trigonométricas. Ou seja, este tema foi o tema que eu pesquisei para fazer ou desenvolver a monografia para ganhar o grau de licenciatura. Ok, nas minhas pesquisas eu fui perceber que não preciso, e nem preciso mesmo, de livros didáticos para conhecer seno de 30 graus, e nem de calculadora. Apenas eu preciso fazer uma experiência para perceber o que acontece com essas razões. Por isso, temos aí três triângulos com medidas diferentes e fomos calculando as razões. E já disse na aula passada que chamamos de razões trigonométricas a relação existente entre estes ângulos e os lados do mesmo triângulo, ok? Este ângulo que nós temos aqui e estes lados. Então, esta relação é que nós chamamos de razões trigonométricas. Agora, eu coloquei aqui este, vamos lá ver. Eu tenho aqui, este aqui é o primeiro triângulo. Este primeiro triângulo, eu tenho esta distância aqui de 5,4 e tenho esta hipotenusa, já que este aqui é um ângulo reto. Vamos arriscar que é um ângulo reto. Então, o lado oposto que é a hipotenusa é de 11 e este aqui é de 10. Então, significa que este é um dos triângulos, ok? Mas mais tarde, podemos perceber que aqui tem três triângulos. Posso vir a fazer isto aqui, ok? A sobrepô-los. Então, estaria perante um outro segundo triângulo. Esse segundo triângulo que teria aqui 8,1, 15 e aquela hipotenusa, arriscando mesmo que este aqui é um ângulo reto, eu teria ali 16,5. E eu poderia fazer mais um outro triângulo. Agora, veja que aqui eu consegui sobrepor dois triângulos. Este aqui e fui sobrepor outro e o outro 9 aqui, você já não estava a descobrir que aqui eu acabei sobrepondo. Então, é isso aqui que nós chamamos de semelhança de triângulo. Eu posso sobrepor, mas os ângulos vão continuar. Este aqui continua a ser de 30 como este aqui, este aqui continua a ser de 90 como este aqui, e este aqui de 60 também como este aqui. Então, quando eu sobreponho, é fácil você notar que estamos perante semelhança de triângulo. Então, eu quero que neste momento, comece a fazer sua experiência e juntos vamos descobrir onde é que aparecem esses números que estão aí tabelados nos livros didáticos. Então, foi isso que eu fiz para determinar essas razões. Então, veja que no primeiro caso, para seno de 30, eu sei que seno de um ângulo, não é qualquer, estou a dizer que seno de um ângulo qualquer θ vai ser igual ao que vai ser igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Com este conhecimento é o que eu fiz aqui. Seno de 30 vai ser cateto oposto. Estamos a falar de seno de 30. Cateto oposto é esta distância 5,4 e a hipotenusa é 5. Aliás, queria dizer que a hipotenusa é 11. Por isso temos 5,4 sobre 11. E depois, já no segundo triângulo, em relação a este ângulo de 30 graus, o lado oposto é este de 8,1. E a hipotenusa passaria a ser este já que é 16,5. Por isso temos aqui. Ainda no terceiro triângulo, o maior, que é de 11, não é? Cateto oposto, e a hipotenusa passaria a ser 22,8. Então, fazendo essas somas, eu quero que você faça essas somas. Fazendo essas somas, vai encontrar. Este primeiro caso é 0,48, o segundo é 0,49. Então, fazendo a média, não é? Já que estamos a falar de três triângulos, dividir isto aqui por 3, vai encontrar o resultado 0,5, ok? O mesmo acontece para o cosseno. O que é cosseno? Já sabemos que cosseno é o quê? É cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, fazendo para situações de cosseno, com esta definição que eu estou a colocar aqui, você vai fazer suas experiências e vai chegar a este número brilhante. Por isso, você precisa conhecer o número, você precisa ser investigativo. E eu investiguei e encontrei que nem preciso de definições dos livros didáticos, usos cá em Moçambique. Muito bem. Então, neste caso, fazendo cateto adjacente para
para este triângulo, vamos lá ver, cateto adjacente em relação ao ângulo de 30 graus. Aqui eu fiz de forma decrescente. Então eu tenho o que? Este cateto adjacente, o ângulo, aliás, o triângulo maior, este lado é de 20, e o que? Sobre a hipotenusa, que é 22,8. Ou seja, a ordem para mim não pode atrapalhar. Aqui tudo bem, fizemos o pequeno, médio, grande. Mas nesse caso aqui, eu quis brincar contigo começando do grande, médio, pequeno. Se você quiser, pode fazer a inversão. Então vamos ter isso. E se eu fazer isso tudo aqui dividido por 3, vai dar 0,88, ok? Agora, o que é tangente? Meus amigos, já aprendemos que tangente de um ângulo θ é igual a quê? É igual a seno de ângulo θ sobre cosseno do ângulo θ. Então, eu sei que seno deu 0,5, se eu fazer essa operação aqui, aliás, e cosseno deu 0,88. Fazendo essa divisão, eu sei que agora tangente de 30 é 0,57, ok? Para a cotangente, eu sei que é 1 sobre tangente, ou seja, o inverso de tangente. Então, seria cotangente, nesse caso seria cosseno do ângulo θ sobre seno do ângulo θ. Então, era só inverter aqui, então temos aqui 0,66, ok? Então, já temos aqui as razões já conhecidas. Veja como foi tão simples. Agora, se formos a trabalhar com seno de 60 graus, o procedimento é o mesmo. Você conhece que seno é o que? É cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vais aplicando isso agora olhando para ângulo de 60 graus. Agora, se eu olho para esse ângulo de 60 graus, onde é meu cateto oposto? Cateto oposto estará aqui em relação a este ângulo, não é? E isso já falamos nas definições, não é? Sobre razões, ok? Então, fazendo e olhando essas definições, temos esse número. E eu quero dizer, se você encontrar essas divisões, são estes números aqui, e se dividir por 3, vai dar um número muito próximo de 0,88. E se fazeres este caso aqui também, olhando pela definição de cosseno, que cosseno, eu sempre quero te chamar a atenção que cosseno é o quê? É cateto adjacente, não é? Sobre hipotenusa. E se fizeres isso, fazer a soma e dividir isso aqui por 3, já que estamos falando de 3 triângulos, vai encontrar 0,5. Daí que tangente de 60 vai ser, tangente de 60 vai ser igual a seno de 60 graus sobre cosseno de 60 graus. Então, eu já conheço seno de 60 quanto é, cosseno de 60 quanto é. Fazendo isso, eu tenho 1,76. Agora, cotangente será inverso de tangente, ou pode dizer que cotangente vai ser igual a cosseno de 60 graus sobre seno de 60 graus. Neste caso, fazendo esta inversão, eu encontro que cotangente de 60 é 0,57. Mas vai fazendo isso e depois vai tentando me confrontar aí com calculadora científica. Agora, se você ir no livro didático USG cá em Moçambique, vai encontrar que seno de 30 é 1 sobre 2. Isto aí são números pitagóricos, ok? Sabemos muito bem que esse triângulo retângulo foi mais aprofundado e investigado por matemático de todos os tempos, o Pitágoras de Samos, ok? Não vou dizer o Pitágoras de Samos como se fosse meu amigo, mas o pesquisador Pitágoras de Samos. Então, por isso que ele, na sua escola, descobriu estes números que envolviam radicais, ok? Ele é que fala mais de radiciação. Ele é que descobre que existe um número que não é 1 e também que não é 2, não é? Mas que ele chamou aquilo de raiz de alguma coisa. Então, neste caso, ele foi esboçando estes números, quer dizer, ele não gosta muito de trabalhar com vírgula e não vírgula, e ele acaba embelezando o número. E ele vai dizer que seno de 30 é 1 sobre 2, ok? 1 sobre 2 por quê? Porque se você fazer isso aqui, vais encontrar o mesmo seno de 30 que nós encontramos aqui. Faça 1 sobre 2, vai dar 0,5. Então, Pitágoras acaba esboçando dessa maneira. E cosseno de 60 graus, ele vai dizer que não preciso dizer que é 0,86, 87, ok? Porque são valores aproximados. Você na sua calculadora pode encontrar 0,87, 86, 88. Vai depender muito da aproximação que está a fazer. Então, ele acaba uniformizando isso tudo como se fosse o quê? Raiz de 3 sobre 2, ok? Ele encontra este número aqui para substituir este número decimais. E o que seria a tangente de 30 graus? Tangente de 30 graus, ele faz esta operação, que eu sei que tangente de 30 graus vai ser seno de 30 graus sobre cosseno de 30 graus. Isso seria o quê? Seno é 1 sobre 2 e cosseno é raiz de 3 sobre 2. Aqui temos fração de uma fração. Vou manter a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda, ok?
Então, fazendo o inverso da segunda, tenho 2 com 2, é a mesma quantidade, fico com 1 sobre a raiz de 3. E racionalizando, eu fico com raiz de 3 sobre 3. Racionalização eu vou lhe ensinar com o andar do tempo. Mas, por enquanto, saiba que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, segundo esses esboços de Pitágoras. Agora, para seno de 60, ele foi muito esperto. Disse que não, seno de 60 é igual a o quê? É igual a cosseno de 30 graus. Por quê? Porque estamos perante ângulos complementares. Logo, isto aqui vai ser igual ao que? A cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. E aqui, cosseno de 60, ele não precisou sofrer. Ele só foi dizer que cosseno de 60 é igual ao quê? É igual a seno de 30, não é? Isso aqui deu 1 sobre 2. Então, cosseno de 60 é 1 sobre 2. E tangente, ele não precisou sofrer. Foi dizer que tangente de 60 é o quê? É raiz de 3. E cotangente é raiz de 3 sobre 3. Ok? E aqui, se alguém perguntasse cotangente de 30, cotangente de 30 seria raiz de 3. Não é? Eu vou colocar ali, não tinha cotangente de 30. Cotangente de 30 graus vai ser igual a raiz de 3. Então, eu já coloquei aqui as razões que você encontra no seu livro didático. Surgem por causa de estudos de Pitágoras, ok? Então, você não precisa de livros didáticos, só você precisa crer em mim e depois seguir com os seus estudos. Então, em seguida, eu vou lhe apresentar muito rapidamente aqui, não é? Um outro estudo para questões de um triângulo retângulo em que temos lados iguais, quer dizer, tá, este lado é igual a este, e este tipo de triângulo nós chamamos de triângulo isósceles, porque tem dois lados iguais. Então, se tem dois lados iguais, é claro e é evidente que teremos dois ângulos iguais. Então, como temos dois ângulos iguais, então, se pretendermos descobrir as razões de 45, vai ser tão simples. Veja que seno de 45 vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 5 sobre 71. Depois vai ser este outro triângulo, o segundo, que é 10 sobre 14,1. E o terceiro vai ser 15, que é esse maior, 15 sobre 21,2. Então, fazendo essas operações aqui, isso aqui só vou dividir por 3, vou chamar a atenção para dividir por 3, porque temos apenas 3 triângulos. Mas se você querer fazer experiência com 4 triângulos ou mais, não haverá problema. Sempre vais encontrar este valor de 0,707. Neste caso, se eu preciso de tangente, veja aqui que cosseno de 45 serão as mesmas dimensões. Como tem lados iguais, também vai dar 0,707. Neste caso, tangente de 45 graus vai ser igual a 1. Por que 1? Porque vai ser seno de 45 sobre cosseno de 45, que é a mesma quantidade. Então, mesma quantidade dividido por mesma quantidade, então vai ser igual a 1. Ou seja, cada um terá também uma unidade. Neste caso, para a cotangente de 45 não vai mudar, porque seria cosseno sobre seno. Então, vai ser igual a 1. Por quê? Porque teremos 0,707 por 0,707. Aliás, esses são números aproximados. Então, isso dá igual a 1. Já temos aí o problema de razões trigonométricas para ângulo de 45. Agora, Pitágoras, eu só vou improvisar aqui. Pitágoras, isso aqui acaba dizendo que seno de 45 graus vai ser igual a quê? Esse 0,707, ele conseguiu perceber que é raiz de 2 sobre 2. Não é? E foi dizer que cosseno de 45 graus, também como estamos a falar de mesmas dimensões, se formos olhar aqui as distâncias são as mesmas, ok? Também é raiz de 2 sobre 2. Por isso que tangente de 45 graus vai ser raiz de 2 sobre 2, isso aqui dividido por raiz de 2 sobre 2. Mantendo a primeira, não é? E multiplicando pelo inverso da segunda, veja que temos raiz de 2, a se simplificar com raiz de 2, 2 com 2, por isso tangente de 45 graus é igual a 1. Se tangente de 45 graus é igual a 1, então cotangente também de 45 graus vai ser igual a 1, porque seria 1 sobre 1 que também vai dar 1, ok? Então já temos aí as definições dos quê? Das razões trigonométricas. Já na próxima aula eu vou lhe mostrar aqui como funciona truque ninja. Muito obrigado pela atenção dispensada. Curta o vídeo.